Líderes religiosos, com a grande massa na sua mão, usa esse poder que a igreja tem para colocar no Congresso deputados e senadores para defenderem as suas causas. São líderes, pessoal, que têm grandes empresas com milhares de trabalhadores, e eles colocam no Congresso deputados e senadores para poder lutarem contra a causa do trabalhador, que muitas das vezes é o empregado dele. Observe que o centrão, que a bancada da Bíblia, tudo que é projeto, que é votado ou tentam votar para o bem do trabalhador, eles estão votando contra e impedindo aquele projeto de avançar. Então é a hora de nós, cristãos, abrir os olhos para entendermos o lixo que a igreja brasileira tem produzido no meio da política nessa nação, pessoal. Pastores que têm megas empresas, e não é uma empresa, são muitas empresas, e eles colocam dentro do Congresso senadores e deputados, para quê? Para impedir qualquer projeto que venha contra essa empresa dele pagar imposto. Ou você está achando que eles estão fazendo, levando a igreja a acreditar que tudo é em nome de Deus, pátria e família, sem um interesse próprio? Está vendo o tipo do lixo que a igreja produz? E essa igreja quer falar de moral e de bons costumes, que na maioria das vezes não tem. É o líder que fala, na maioria das vezes, de bons costumes, de Deus, pátria e família, mas é ele quem faz tudo para destruir a família. Você observa, pessoal, algumas pregações que aparecem na mídia social de homens como Silas Malafaia, a única coisa que tem é falácia contra A, contra B, ameaçando A ou ameaçando B, mas não tem conteúdo espiritual para a edificação da igreja, porque eles não estão preocupados em produzir conteúdo espiritual para edificar a sua igreja. Eles estão preocupados em produzir um lixo espiritual dentro da igreja, trazendo para o poder homens, como eu já falei, do Nicolas Ferreira e tantos outros chamados de bancada da Bíblia que estão lá dentro do Congresso, senadores que são cão de guarda da igreja, porque eles sabem que a igreja é o reduto eleitoral deles na próxima eleição. Deputados que viram cão de guarda dos pastores, dos grandes líderes das igrejas, porque eles sabem que ali está o reduto eleitoral deles. Você está entendendo como funciona? Aí eu faço novamente a pergunta: nós, como igreja, como está a nossa salvação? Nós temos de fato buscado libertação, para nos libertar desses flagelos, dessas mazelas que os líderes, os grandes líderes espirituais produzem? Você acha que se você não estiver preparado, mediante a palavra de Deus, tendo confiança na palavra de Deus, você não vai se deixar persuadir por tantas falácias de pastores de renome? Porque eles usam o nome de Deus, pátria e família, e em nome de Deus, pátria e família, colocam deputados e senadores no Congresso Nacional para poder impedir todos os projetos que tenham que dar direito ao trabalhador, o seu trabalhador, que na maioria das vezes está dentro da empresa deles e dentro da igreja, porque são líderes que muitas das vezes não têm
uma empresa no nome deles, mas tem 3, 4, 5 à volta com a empresa que é deles. Existem líderes desses que têm milhares de empregados e tudo que eles fazem é usar os seus empregados, usar o peso que a igreja tem, o poder que a igreja tem, para tirar o direito desses trabalhadores, para tirar o direito da família viver dignamente e impedir qualquer lei que eles venham a pagar impostos das suas empresas. São líderes que vendem a sua igreja pelos impostos que eles não vão pagar, porque eles têm um objetivo: colocar homens como o exemplo do último presidente que passou, o Bolsonaro. Tirou imposto de vários pastores não pagaram milhões de impostos, porque o governo tirou os impostos dessas pessoas, abateu os impostos deles. Aí eu te pergunto, isso é vida espiritual que eles estão pregando? Você acha que isso é obra espiritual? Quando um pastor está preocupado simplesmente com a sua empresa, com o seu projeto, criando leis e defendendo como cão de guarda o seu império, mesmo que ele tenha que usar a sua igreja como massa de manobra para votar nos políticos, que eles se tornam os cabos eleitorais, para que esses políticos impeçam qualquer projeto para o bem do trabalhador, para o bem da mãe de família, para o bem de uma empregada doméstica. Você acha que esses homens estão preocupados com vida espiritual, pessoal? Você está vendo o nível do lixo que a igreja, se ela não construir uma vida com Cristo, ela produz, pessoal? Lixo construído como um Magno Malta da vida, que quando abre a boca só sai besteira. Lixo como Nicolas Ferreira, que quando abre a boca só sai cobras e lagartos, não tem nada que aproveite. E são homens produzidos no ventre da igreja. Uma igreja sem temor, uma igreja sem compromisso com Deus, uma igreja sem comunhão, uma igreja sem responsabilidade com vida espiritual, produz esse tipo de pessoas. Esse tem sido o grande problema da igreja evangélica no Brasil. Aí, simplesmente um Silas Malafaia está preocupado com o Papa, com a igreja católica, porque o Papa aprova lá a situação lá de um casal que tem o mesmo sexo. Isso é problema deles, é ou não é? Imagina nós ficarmos aqui preocupados porque a igreja católica e o Papa aprovou um casamento de alguém do mesmo sexo. Isso é problema deles, não tem nada a ver com isso. Então, igreja, eu estou trazendo isso aqui para vocês entenderem o que a igreja tem produzido em nome de Deus. Uma igreja corrompida, uma igreja que não tem temor, uma igreja que não tem comunhão com o Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus, em Mateus 23, ele disse: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês são como um sepulcro caiado, vocês se mostram belos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de morto e de imundícies. São homens que aparentemente se mostram perfeitos, mas eles têm um objetivo: cuidar dos seus negócios, dos seus projetos. Para fazer isto, vender a própria alma para Satanás. E o diabo deita e rola, porque as pessoas que têm menos conhecimento, as pessoas mais simples que estão no banco da igreja, por elas não terem entendimento dessas coisas, tudo que eles falar em nome de Deus,
elas absorvem. O grande líder chega no altar e diz: igreja, o Bolsonaro é de Deus. A igreja corre atrás igual um bando de louco, igual gado indo para o matadouro. Olha, o Nicolas Ferreira é um grande homem de Deus. A igreja corre atrás e dá milhões de votos a ele. O pastor tal entrou como deputado e, olha, é o homem de Deus, que nós vamos colocar lá. Tudo projeto próprio. Aí constrói bancada da Bíblia com uma multidão de deputados, que todos os projetos que caírem para o bem da nação ou para o trabalhador, eles votam contra. Senadores que o reduto eleitoral deles é as igrejas evangélicas no Brasil, os cabos eleitorais deles são pastores como Silas Malafaia e tantos outros, que todos nós conhecemos o nome. Esses pastores, eles promovem um movimento dentro da igreja a tal ponto de que esses senadores e deputados se tornam cão de guarda deles, vigilante o tempo todo lá dentro do Congresso, votando contra qualquer projeto que seja para o bem da nação, que seja para o bem do trabalhador, para o bem da empregada doméstica, para o bem da família. E ao mesmo tempo aprovando qualquer projeto que seja para beneficiar a empresa deles, para tirar o direito do trabalhador desse pastor, agora é empresário. Qualquer projeto que for para tirar o direito do trabalhador dele, para tirar o benefício da família, tirar o direito do filho desse empregado viver dignamente, eles estão lá votando, estão assinando. Muitas das vezes na calada da noite. É porque nós não conhecemos como funciona o negócio na maioria das vezes. Você vê uma votação aberta acontecendo no Congresso, acontecendo no Senado, você está pensando que é só aquilo ali. Tem votações na calada da noite com 10, 15 pautas que nunca a sociedade vai saber, vai sentir o peso no bolso. Sabe por quê? Porque tem uma bancada da Bíblia sem vergonha, que não tem compromisso com Cristo, que não tem compromisso com o trabalhador, que não tem compromisso com a nação, mas tudo isso eles falam em nome de Deus, pátria e família, e a igreja cai como patinhos. Você quer ver o nível do lixo que a igreja evangélica no Brasil produz? Homens como a família do Bolsonaro, a família Bolsonaro. Você imagina uma igreja santa, pura, votando na família Bolsonaro? Tá de brincadeira, rapaz. Que pureza tem uma igreja que todos os membros dela é eleitor ferrenho da família Bolsonaro, do Bolsonaro e dos seus filhos, homens que ganham 28, 30 mil reais por mês, compram mansão de 6 milhões de reais com menos de um ano que está dentro do Congresso. Você acha que isso é vida espiritual que essa igreja está buscando? Você acha que isso é santidade? Uma igreja que não olha